Os irmãos sabem que o livro de Salmos é um livro que é conhecido como livro de oração do povo de Israel. E muitos têm dado o conselho de que todos nós deveríamos aprender a orar o livro de Salmos. Mas tem alguns salmos que é difícil orar. E o salmo que eu quero convidar vocês a meditarem essa noite é um salmo difícil de orar. Salmo de número 137. Abra sua Bíblia. Eu quero que você preste bastante atenção na leitura, principalmente no final deste salmo. É onde tem um versículo que é complicado de a gente orar. Salmo 137. A palavra de Deus diz assim: junto aos rios da Babilônia, sentamos e choramos, ao nos lembrarmos de Sião. Pusemos de lado nossas harpas e as penduramos nos galhos dos salgueiros. Os que nos levaram cativos queriam que cantássemos. Nossos opressores exigiam uma canção alegre. Cantem para nós uma das canções de Sião. Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor estando em terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que minha mão direita perca sua habilidade, que minha língua se prenda ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, se eu não fizer de Jerusalém minha maior alegria. Ó Senhor, lembra-te do que os edomitas fizeram, no dia em que Jerusalém foi conquistada. Disseram: destrua-na, arrasem-na até o chão. Ó Babilônia, você será destruída. Feliz é aquele que lhe retribuir por tudo o que fez contra nós. Feliz aquele que pegar suas crianças e as esmagar contra a rocha. Fácil ler esse último versículo, orar esse último versículo? Não. Este é um salmo que retrata a dor e a raiva de alguém que passou por uma situação extremamente dolorosa. O contexto desse salmo, nós não sabemos exatamente quem foi que escreveu, qual foi a autoria deste salmo, mas certamente era alguém que passou pelo período do cativeiro na Babilônia. Lembra, o povo de Israel, ali em Jerusalém, estava vivendo de maneira desordenada, de maneira muito distante das ordenanças de Deus. Vários profetas já tinham anunciado que se o povo não se arrependesse, Deus os castigaria, e Deus usaria uma nação ímpia, uma nação pagã, para os destruir. E o povo não deu ouvidos. E então Deus manda a nação da Babilônia, para que então, através de uma série de invasões a Israel, culminasse na total destruição do templo em Jerusalém e de toda aquela cidade, e levasse então o povo como escravo para a Babilônia, longe da sua cultura, longe dos seus familiares, que muitos foram deixados ou mortos. E então estamos diante de alguém que está lembrando desse cenário de dor, de sofrimento. Eles estão distantes de uma lembrança amarga da sua terra, da Jerusalém. E enquanto isso, os seus opressores, os seus inimigos estão zombando. Já não basta a dor de perder a sua casa, de perder o ambiente favorável à sua religião, de perder os seus costumes, de perder os seus familiares, de perder uma série de coisas. Agora eles ainda tinham que suportar a zombaria de um povo que era vizinho, no caso dos edomitas, que lá atrás já foram parentes de Israel, tendo que lidar com a nação da Babilônia, o Império Babilônico, um império terrível. Eles estão profundamente feridos. E o Salmo de número 137 expressa a angústia
e um clamor por justiça de alguém que se encontra nessa situação. Com pedidos chocantes que eu e você talvez preferiríamos que não estivesse na Bíblia, como o último versículo desse salmo. Mas esse texto nos ensina algo profundo de como nós devemos lidar com a nossa raiva, com a nossa angústia diante da injustiça, mostrando como nós devemos levar a nossa dor até Deus e como Deus a transforma. E eu convido você, a fim de que isso seja mais pessoal, que você se imagine hoje, longe da sua casa, longe da sua família, num lugar onde tudo que você conhecia e valorizava foi destruído. Se coloque nessa situação. Essa é a realidade que o povo de Deus enfrentava. Os rios da Babilônia eram testemunhas silenciosas das lágrimas de um povo que sentava às beiras dos rios da Babilônia e chorava. E mesmo em meio à dor, eles se recusavam a esquecer de onde eles vieram. O texto então nos desafia a reagirmos de maneira semelhante quando eu e você nos encontramos em terras estrangeiras, em momentos de sofrimento, em momentos de angústia, em momentos de exílio emocional, espiritual. Eu quero te convidar a olhar para o texto bíblico novamente comigo, os primeiros 4 versículos. Quando o salmista diz: junto aos rios da Babilônia, sentamos e choramos, e nos lembramos, ao nos lembrarmos de Sião. Sião aqui é um outro nome para Jerusalém, onde eles vieram e onde tinha sido destruído pelos babilônios. Pusemos de lado nossas harpas e as penduramos nos galhos dos salgueiros. Os que nos levaram cativos queriam que nós cantássemos. Os nossos opressores exigiam uma canção alegre. Cantem para nós uma das canções de Sião. Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor estando em uma terra estrangeira? Eles estavam chorando ao se lembrar de Sião, as memórias de Sião, da terra prometida, e como isso era um fardo pesado em seus corações. Talvez ali um choro por ver a injustiça, mas ao mesmo tempo talvez um choro de imaginar quantas vezes nós fomos alertados. Quantas vezes, quantos profetas falaram da parte de Deus nos avisando e nós fechamos os nossos ouvidos. Nós somos duros. E não há um tipo pior de sofrimento que esse. Quando nós somos alertados, quando nós somos avisados e nós não damos ouvidos e continuamos no mesmo caminho e de repente aquilo que nos foi avisado acontece. E aí nós não choramos apenas pela dor do que nos acontece, mas choramos porque nós fomos tolos, nós somos duros e nós estamos sofrendo coisas por conta dos nossos próprios pecados. Esse é o pior tipo de choro. E eles estavam ali, e eles penduraram as suas harpas, eles penduraram os seus instrumentos de louvor, porque para eles não havia nenhuma razão para cantar. Não havia alegria. Os seus opressores estavam rindo. Eles estavam pedindo para que eles cantassem canções alegres enquanto eles estavam em uma situação extremamente triste. Uma zombaria. Eles exigiam uma canção, mas eles não poderiam cantar canções numa terra estranha, numa terra pagã. Às vezes a nossa vida também parece um exílio. Podemos entrar em uma terra estrangeira, às vezes não no sentido físico, mas no sentido emocional, espiritual. Em momentos de dor, como cantamos as canções do Senhor? Como manter a esperança quando tudo ao nosso redor nos lembra da nossa perda, nos lembra do nosso sofrimento, nos lembra das nossas lutas, nos lembra das injustiças que sofremos? O exílio do povo de Deus na Babilônia é uma imagem do próprio exílio nosso neste mundo, que ainda não é o nosso lar final.
Ainda não chegamos na nossa terra prometida. Estamos vagando num mundo cheio de sofrimento e dor. Vivemos num mundo caído, cheio de opressão, cheio de injustiça, e os nossos corações também anseiam por um lar. Um lar que nós nunca visitamos, mas que temos saudade. Um lar onde finalmente poderemos descansar, onde poderemos adorar plenamente. Nós temos saudade também. E o versículo continua, versículos 5 e 6, nos dizendo que o salmista está falando: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que minha mão direita perca sua habilidade. Só um parênteses aqui. A palavra Jerusalém aqui não é necessariamente uma alusão à terra física deles, a cidade que foi destruída. Porque, na verdade, a saudade não é meramente da terra, mas daquilo que ela representava. Jerusalém, para os judeus, representava o lugar da habitação de Deus, onde o templo estava, onde Deus se relacionava com o povo. Portanto, ao dizer que se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, ele não está falando somente de uma cidade, mas estava falando daquilo que ela simbolizava, da presença de Deus no meio do povo. Naquela época ainda muito restrita a um local físico. E o versículo 6 ele diz que a minha língua se prenda ao céu da boca, ou seja, para eu não cantar mais. Se eu não me lembrar de ti, se não fizer de Jerusalém minha maior alegria, se eu não fizer de Jerusalém, se eu não fizer do lugar da habitação de Deus a minha maior alegria, que a minha língua se prenda ao céu da boca. Vemos aqui um voto de fidelidade. Mesmo em terra estrangeira, o povo de Deus se recusa a esquecer de Jerusalém, a cidade onde o templo de Deus estava. Há uma decisão de coração de não deixar a dor e o sofrimento apagar a memória da terra prometida e daquilo que ela representava. Deixa eu perguntar para você, qual é a Jerusalém do seu coração? O que estamos tentando manter vivo dentro do caos e da dor em que muitas vezes nos encontramos? Talvez seja a lembrança de promessas de Deus que nos parecem distantes, ou uma fé que se sente fraca e desfalecida por tantas vezes. Esse voto de não esquecer dessa Jerusalém, de não esquecer das promessas de Deus, de não esquecer de onde Deus falava conosco, perto, onde se relacionava perto conosco, é um exemplo de como devemos lutar para manter viva a nossa esperança em Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Mas eu quero dar uma atenção especial aos últimos versículos deste salmo. É onde o maior problema mora. Quando o salmista, diante de tudo isso que foi exposto, ele começa agora a falar de dois inimigos, os edomitas e os babilônicos. Em primeiro lugar, os edomitas, ele diz no versículo 7, com uma oração: ó Senhor, lembra-te do que os edomitas, os vizinhos, fizeram no dia em que Jerusalém foi conquistada. Eles disseram: destrua-na, arrasem-na até o chão. E agora ele fala do segundo inimigo, os babilônios. Ó Babilônia, você será destruída. Feliz é aquele que lhe retribuir por tudo que fez contra nós. Feliz é aquele que pegar suas crianças e as esmagar contra a rocha. O salmo começa com uma lembrança triste de onde eles partiram e que foi destruído. Mostra um clamor, uma decisão de se lembrar e de ser fiel, mas termina com um clamor por justiça. A dor do exílio é profunda. E o salmista pede que Deus se lembre do que os edomitas fizeram e daquilo que os babilônicos fizeram. O tom é duro. A última frase é chocante. Mas essa expressão de dor extrema mostra a profundidade do sofrimento e o desejo de justiça que aquele povo tinha. E o desejo de justiça é natural a todos nós. Quando sofremos injustiça, clamamos a Deus e devemos clamar a Deus por justiça.
O Salmo expressa uma raiva que muitos de nós talvez não gostaríamos de admitir, mas que é uma raiva real e muito humana. E eu quero, a partir dessa raiva que o salmista expõe para nós, eu quero meditar em 3 coisas rápidas. 3 coisas que eu e você, à luz deste salmo, devemos aprender a como lidar com a nossa raiva, a como lidar com a nossa ira diante das injustiças. 3 coisas. A primeira delas, parece meio estranha a princípio, é que nós devemos aprender a possuir a nossa raiva. Nós devemos, entre aspas, aprender a acolher a nossa raiva. Perceba que o Salmo 137 não esconde a raiva. Em nenhum momento, esse que é um salmo que a gente costuma dizer que é um salmo imprecatório, um salmo que ora pedindo a justiça de Deus pelos inimigos. Esses salmos não são repreendidos por Jesus. Muito pelo contrário. Jesus, uma série de vezes, cita esses salmos no seu ministério aqui na terra, nunca fazendo um adendo. Nunca falando, olha, mas nessa parte aqui, não. Jesus não corrige os salmos. Portanto, os salmos representam algo que é real e algo que não deve ser combatido por nós. Devemos, então, admitir que estamos com raiva e entender a origem desse sentimento. No caso dos israelitas, eles estavam profundamente feridos por conta do exílio. O trauma deles era legítimo. A raiva que eles sentiam tinha uma base real e justificada. Não era à toa. E muitas vezes, como cristãos, sentimos que não é correto ficar com raiva. Em grande medida, muitas vezes, de fato, não é. Por conta de razões pecaminosas do nosso coração. Mas em outras, a raiva é um sentimento natural e, de certa forma, esperado. Não ter raiva diante das injustiças que acontecem neste mundo seria algo amedrontador, doentio. Mas muitas vezes nós sentimos que ter raiva não é correto ou seria um sinal de fraqueza ou talvez de falta de fé. Mas a Bíblia nos ensina não a negar a nossa raiva, mas também não dar plena vazão a ela. São os 2 extremos. A Bíblia não nos ensina a negar ou reprimir os nossos sentimentos, ou a esconder os nossos sentimentos diante de Deus, e nem dar vazão a ela. E o salmista está expondo aqui como nós poderíamos cantar canções ao Senhor estando em terra estrangeira. Nós não poderíamos. Eu não vou esquecer de Jerusalém. Eu não vou cantar as canções alegres aqui. E eu vou pedir ao Senhor que faça justiça. É um protesto contra a injustiça sofrida. Uma maneira de dizer, eu não aceito o que aconteceu e eu me recuso a seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Possuir a raiva significa reconhecer que estamos machucados, em que a injustiça precisa e deve ser confrontada. Ignorar ou minimizar a nossa raiva pode levar a um enraizamento da raiva no nosso coração. Quando nós tentamos escondê-la, quando nós tentamos floreá-la, quando nós tentamos ignorá-la, muitas vezes o que isso está acontecendo é que nós estamos deixando que ela crie raízes no nosso coração e que vai ocasionar, mais cedo ou mais tarde, uma amargura. Tornar a nossa raiva um ressentimento que acaba corroendo a nossa vida espiritual, as nossas relações. Deus nos chama à honestidade, até porque Deus sabe o que vai no nosso coração. Eu não entendo por que a gente insiste em fazer orações bonitas para Deus, quando Deus sabe exatamente o que vai no nosso coração. É engraçado ver que na Bíblia, homens de Deus fizeram orações que eu e você tememos em fazê-las, por achar que eles foram muito diretos.
Tem hora que a gente lê Jó e fala, Jó, acho que você deveria ter mais calma do jeito que você está falando com Deus. Os amigos de Jó falaram, Jó, meu filho, lembra com quem você está falando. Mas Deus aparece e não repreende Jó pelas orações de Jó. Ele não repreende Jó por ele ter aberto o seu coração diante de Deus, porque Deus sabe o que vai no coração dele. Da mesma maneira como vários salmistas fizeram, e nunca há uma repreensão bíblica sobre isso. Quando nós estamos bravos, angustiados, irritados, enraivecidos, é diante de Deus que nós devemos colocar essas emoções. Deus nos chama à honestidade, inclusive em momentos e sentimentos mais difíceis. E ao possuir a nossa raiva, nós damos o primeiro passo para lidar com a raiva de uma maneira saudável e bíblica. Possuí-la, reconhecê-la, não escondê-la, não floreá-la. Reconhecer, admitir diante de Deus. Não é isso que Paulo vai dizer, citando um salmo, lá em Efésios 4, versículo 26, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, é possível que nós nos iremos, é possível que nós fiquemos enraivecidos, no entanto, sem pecado. O pecado é proibido. Mas em várias ocasiões, a raiva é justamente aquilo que deve brotar do nosso coração diante da injustiça. Mas não só isso, nós não devemos apenas acolher a raiva. O Salmo fala de alguma outra coisa que precisa ser feita. A nossa raiva precisa encontrar lugar nas nossas orações. O salmista ora a sua raiva. Este é um dos conceitos mais desafiadores para nós. Porque o que significa orar a nossa raiva? Significa pegar essa emoção poderosa e levá-la à presença de Deus, em vez de sufocá-la ou simplesmente de descarregá-la de uma forma destrutiva. O Salmo 137 não apenas mostra o salmista desabafando a sua raiva contra os seus opressores. Ele transforma a sua raiva em uma oração. Ele diz, lembra-te, Senhor, dos edomitas. Deus, o meu coração está cheio de raiva. Porque esse povo, meu vizinho, que é meu parente, diante da minha desgraça, ele está rindo, dizendo bem feito, dizendo é isso mesmo, destrua tudo. E Deus, eu estou orando ao Senhor. Estou dizendo para o Senhor, lembra-te. E lembra aqui, não é a ideia de que Deus se esqueceu, que Deus está perdido, lá olhando para outras coisas, vai falando, Deus, se o Senhor puder lembrar que o Senhor esqueceu, não. A ideia de lembrar é um pedido por julgamento. Lembrar aqui é a palavra para julgamento. Senhor, julgue essa causa. Essa causa, essa injustiça que eu tenho sofrido, eu estou retornando para o Senhor, porque o Senhor é o juiz. Esse é o fórum adequado para eu lidar com esse meu sentimento. Eu não posso fazer nada, Deus. Eu não devo fazer nada. Mas eu posso falar com quem faz, com quem pode, com quem deve. Por isso ele transforma a sua raiva em uma oração. Lembra-te, Senhor. Ele está apresentando a sua dor a Deus. Ele está reconhecendo que só Deus tem o poder e a justiça para lidar com o que aconteceu. E aqui vemos um princípio crucial. A oração nos permite processar nossas emoções na presença de Deus. Quando oramos nossa raiva, não estamos apenas reclamando ou murmurando. Estamos reconhecendo que Deus é soberano, que Deus é juiz, que Ele entende a nossa dor, que Ele há de agir de forma justa em relação a nossas situações. Levar nossas emoções a Deus nos coloca numa posição também de humildade. Pois ao orarmos, nós precisamos reconhecer que nós não temos o controle, mas Deus tem. Ao orarmos, nós reconhecemos que também temos pecados, e não somente os nossos inimigos. Quando oramos nossa raiva, estamos convidando a Deus para transformar o nosso próprio coração.
O salmista começa com uma lamentação amarga, mas ao entregar a sua raiva nas mãos de Deus, ele também dá a Deus a oportunidade de mudar a sua própria perspectiva. E ao fazer isso, permitimos que Deus traga restauração, ao invés de permitir que a nossa raiva nos consuma. Mas existe uma terceira coisa. Nós precisamos aceitar, acolher a nossa raiva. Precisamos aprender a orar a nossa raiva. Mas precisamos aprender, por último lugar, a limitar a nossa raiva. Limitar a raiva não significa negá-la ou ignorá-la, mas reconhecer que existe uma linha sim que nós não devemos cruzar. O salmista apresenta suas queixas diante de Deus, mas ele na verdade está entregando a justiça nas mãos de Deus quando ele diz: lembra-te, Senhor. Ele não está dizendo: Senhor, me dá forças para eu acabar com essa raça. Senhor, nos dá forças para eu eliminar os meus inimigos. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo: Senhor, lembra-te. Senhor, a minha ira não pode dar vazão à violência, à retaliação. Até porque eu não estou na posição de juiz. Eu não tenho essa justiça ao meu dispor. Mas o Senhor tem. E o Senhor sabe. Ele não busca vingança com suas próprias mãos. Não planeja retaliação, mas confia que Deus estará em posição de fazer justiça. Quando limitamos a nossa raiva, nós estamos reconhecendo que Deus é o único juiz. É o único que pode ler as motivações, é o único que pode julgar com justiça. Quando tentamos tomar a justiça em nossas próprias mãos, nós exageramos, nós somos movidos pelo ódio, e isso prejudica o outro, isso destrói a nossa própria alma. Mas quando o salmista ora, lembra-te, Senhor, ele está conscientemente entregando ao Senhor a tarefa de julgar e de corrigir a injustiça. Essa limitação também é um ato de fé. Quando confiamos que Deus vai lidar com a situação, estamos deixando de lado o nosso sentimento de vingança pessoal. Estamos entregando a Deus aquilo que nós não devemos fazer. Isso não significa que a justiça não será feita. Significa que confiamos em Deus, que no momento certo, no tempo certo, da maneira certa, Ele fará a justiça acontecer. Além disso, quando nós limitamos a nossa raiva, nós evitamos que ela nos domine. Quando a raiva não é controlada, ela se transforma em ódio, amargura, obsessão, nos afastando de Deus, distorcendo o nosso senso de justiça. Mas quando entregamos a Deus, Ele nos liberta da prisão emocional e nos guia a uma resposta mais saudável, a uma resposta mais espiritual. 3 formas de lidar com a raiva. Devemos aprender a acolhê-la, não ignorá-la. Muitas vezes precisamos aprender a tê-la diante das injustiças. Mas precisamos aprender a orar e limitar a nossa raiva. Mas ainda assim, depois de tudo isso, como lidar com o último verso? Que não é nem um pedido diante de Deus. Ele está dizendo, a Babilônia vai ser destruída. Ela vai ser. Existiam profecias falando da queda da Babilônia. Você já leu o livro de Daniel? Você conhece. Mas ele diz, feliz aquele que esmagar as crianças, jogando-as na rocha. Que cena terrível. Mas eu preciso te dar um contexto histórico aqui. Essa prática era justamente a prática dos babilônicos. Talvez com alguma probabilidade, eles tenham visto os babilônicos fazerem isso com seus próprios filhos. E diante desse cenário, ao dizer algo assim, o que o salmista esperava não era que eles sofressem uma dor diferente da que eles sofreram. Não há mais como funcionam as nossas retaliações, mas na mesma medida.
que inclusive é um princípio veterotestamentário. A lei do Antigo Testamento diz, estava previsto em lei, olho por olho, dente por dente. Que muitas vezes tem sido interpretado por nós como uma vingança pessoal, que não era para ser assim. Existia uma forma de o Estado teocrático de Israel lidar com essas questões de vingança que não deveriam ser pessoais, mas o princípio de olho por olho, dente por dente, era um princípio de justiça. Porque Deus sabe o que vai no nosso coração. Se alguém pisou no meu pé, eu não vou só pisar no pé da outra pessoa. Eu vou dar um soco. E se eu receber um soco, eu não vou dar só um soco de volta. Eu sempre preciso aumentar o nível daquilo que eu recebi em mim mesmo. O salmista está dizendo, justiça. Os babilônicos fazem isso. Os babilônicos que recebam isso. Mas ainda assim é esquisito. Ainda assim nos escandaliza ver esses salmos imprecatórios. Como podemos orar um salmo assim? Quero te convidar a fazer uma pergunta diferente diante desse salmo. Quero te convidar a perguntar como eles poderiam orar diferente. Como lidar com um sentimento horrível de impunidade sem pedir que a justiça seja feita? Entenderam? Estou invertendo a pergunta. Ao invés de perguntar para nós mesmos, como eu posso orar um salmo assim? Como eu posso orar esse último versículo desse jeito? Estou invertendo a pergunta, dizendo, como eles poderiam orar diferente? Como lidar com o sofrimento horrível da impunidade, sem pedir que a justiça seja feita? Como não orar por justiça? A Bíblia nos ensina a orar que a injustiça seja feita? Isso não seria contrário à natureza, ao caráter perfeito de Deus? Mas Jesus resolve esse problema. Por isso podemos orar este salmo depois da cruz, de uma forma ainda mais significativa e completa. Jesus recebeu a punição devida pelos seus inimigos. Eu e você não estamos fora disso. E nos conclama a fazer como ele, orar em favor dos nossos inimigos. Mas por que Jesus pode pedir uma coisa dessa? Aparentemente contradizendo aquilo que esse salmo fala. Porque Jesus recebeu a justiça de Deus nele mesmo. Portanto, não haverá pecados impunes. Não haverá final impunidade. Não haverá injustiça no final das contas. Aquilo que foi feito no encoberto será trazido à tona, à luz. Nada ficará sem a devida retribuição de Deus. Nada. E o que Cristo faz naquela cruz é dizer, aqueles que confiarem e receberem o presente que eu estou oferecendo, não precisarão receber a justa punição de Deus, porque eu estou recebendo no lugar deles. Mas todos os outros, Jesus não vem apenas uma vez. Jesus vai voltar. Na primeira vez ele veio como Salvador, mas na segunda vez ele vem como juiz. E na segunda vez não haverá pecado sem a devida e correta punição. Não haverá impunidade para sempre, meus irmãos. Quando olhamos para a política, é muito saudável lembrar disso. Não haverá impunidade para sempre. Num país em que os ricos e poderosos jamais são pegos, jamais sofrem as devidas punições pelos seus atos, isso deve nos trazer indignação, sim. Devemos orar a Deus por justiça, sim. E por conta da cruz, ao orar por justiça, não estamos orando pelo mal dos nossos adversários. Não estamos orando motivados por ódio.
Assim como Jesus nos ensinou na cruz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A orar por justiça depois da cruz, eu estou dizendo, Deus, ou o Senhor resolve o pecado dessas pessoas através do que o Senhor fez na cruz, ou o Senhor resolve no dia final. Ou os nossos pecados já foram punidos em Jesus naquela cruz, ou serão devidamente punidos na volta de Jesus. Mas a minha pergunta, como o salmista poderia orar diferente? Ele não deveria pedir justiça? Mas deste lado da cruz, nós podemos continuar pedindo justiça. Mas de uma forma que ao orarmos isso, somos lembrados da misericórdia de Deus. E que o próprio Jesus nos ensinou a orar abençoando os nossos inimigos. Em última análise, a tensão entre o Salmo 137 e o mandamento de Jesus de orarmos pelos nossos inimigos enquanto estamos angustiados, ensina que enquanto clamamos por justiça, devemos também oferecer graça. Porque é isso que a cruz representa para nós. A cruz é o lugar em que Deus faz e demonstra a sua justiça. Mas ao mesmo tempo, é o lugar da graça e da misericórdia. O desejo por justiça é correto, meus irmãos. Mas em Cristo somos chamados a uma justiça que é temperada pela sua misericórdia. Orar pelos inimigos, como Jesus nos ensinou, é um reflexo do próprio coração de Deus, que é tanto justo quanto gracioso. Assim podemos orar como o salmista, levando a Deus as nossas dores e a nossa indignação. Mas também podemos orar como Jesus, pedindo para que Deus transforme os corações e conceda arrependimento, até mesmo aos nossos inimigos. Afinal, nós éramos inimigos de Deus e fomos reconciliados e recebemos a sua graça. Que essa verdade nos guie enquanto vivemos em um mundo cheio de injustiça, lembrando que a justiça final pertence a Deus e que o nosso chamado é viver em amor e perdão, enquanto buscamos a justiça. Portanto, aprendamos a possuir a nossa ira, a nossa raiva, a nossa indignação. Aprendamos a levá-la até Deus em oração. E aprendamos a limitá-la, reconhecendo que o único juiz que pode salvar e condenar é o nosso Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Ela nos ensina. Muitas vezes ela nos deixa inquietos também. Mas estamos diante de verdades preciosas que precisamos aprender. Precisamos aprender a lidar com a nossa raiva. Não sufocando-a, mas também não dando vazão a ela. Queremos aprender a ser justos como o Senhor, descansando na Tua justiça, e aprendermos a ser misericordiosos como o Senhor é. Deus, que vivamos com os olhos fitos na nossa Jerusalém, na nossa terra prometida. Mas que enquanto estivermos aqui, que cantemos as canções alegres de Jerusalém, nos lembrando que há uma promessa inabalável de que o Senhor voltará, e que o Senhor fará injustiça, e que o Senhor limpará dos nossos olhos toda lágrima, e o Senhor curará toda dor, e tudo aquilo que estava oculto será revelado. Nós queremos descansar na Tua justiça, e queremos descansar na Tua misericórdia e no Teu perdão, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém.